Bom dia! E aí, como é que vocês estão? E aí, passaram bem ontem? Refletiram sobre a palavra? Hoje é mais um dia. É mais um dia que nasceu na sua vida, é um dia que você tem a oportunidade de cada vez mais buscar o Senhor, cada vez mais buscar a sua palavra, essa aproximação com Deus. E lembre-se sempre de uma coisa: Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. Tudo que nós estamos estudando aqui é para que tenhamos mais entendimento das coisas que fazemos, de uma maneira que a gente compreenda cada vez mais a nossa salvação. Eu volto e meia tenho dito aqui que se Deus nos deu o caminho, que é Jesus Cristo, se Deus nos deu a verdade que está em Jesus Cristo, e se Ele nos deu a vida, e infelizmente o homem colocou um pedágio no caminho, o homem trancou a verdade, e o homem tem impedido nós de enxergarmos a vida. Por que você fala o homem? Porque infelizmente muitos são aqueles que têm usado a palavra, vamos dizer assim, ao seu favor. E isso aconteceu ao longo de muitos e muitos séculos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na época dos reis, aos hebreus, existiam os falsos profetas e os profetas que realmente falavam da palavra vinda do Senhor. Mas muitas vezes os reis, eles preferiam ouvir os falsos profetas, porque aqueles falsos profetas falavam exatamente aquilo que eles queriam ouvir. Era o desejo deles. Quando eles perguntavam sobre uma guerra, sobre a vitória de uma guerra, ir ou não, os falsos profetas davam aquela ideia de que tu és o rei, tu és o vencedor, tu vais para a guerra e vencerá. E muitas vezes o profeta do Senhor, às vezes era um ou dois ou três, poucos, e eles alertavam sobre as vitórias que não viriam e as razões pelas quais elas não viriam. E esses que traziam a verdade eram massacrados. A palavra diz que por séculos e séculos, milênios, os profetas foram castigados, mortos, porque traziam a verdade de Deus para as pessoas. E o que eu muitas vezes procuro observar é assim: quem que nos traz a verdade hoje? Como que eu posso ter certeza daquilo que eu estou professando, daquilo que eu estou vivendo, se aquilo que eu estou vivendo está condizente com aquilo que Deus pretende para a minha vida? Quais são as áreas da minha vida que preciso trabalhar? E eu descubro isso como? E como você pode descobrir isso? Primeiro, oração, meditação na palavra. Oração e meditação. E tenho certeza que após oração, após meditação, só vai ter uma vontade sua a fazer: adorar a esse Deus maravilhoso, que cada vez mais nos mostra a sua palavra, a alegria de vivermos a sua presença. E é isso que eu quero todos os dias levar para você. Busca na palavra, tá? Não vai só no que as pessoas falam. Eu estou aqui falando contigo, mas não vá só no que eu estou falando. Observe a palavra, busque você também ter a sua meditação, busque ao Senhor. Deixa Ele te mostrar cada vez mais o que Ele deseja para a sua vida, como Ele quer te conduzir nesse caminho. E como eu falei, antes de qualquer leitura bíblica, precisamos começar o quê? Em oração. Então nesse momento eu te convido a orarmos na presença do Senhor para que Ele nos mostre a tua palavra e que Ele nos ensine. Como diz Paulo, nós temos zelo por Deus, nós queremos estar com Deus, mas será que nós estamos fazendo isso com entendimento? Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, Pai, glorificado seja o Senhor sempre, Pai. Ensina-nos, Pai, a Tua palavra, ajuda-nos na compreensão, para que em tudo, Pai, em nossas vidas o Senhor seja honrado e glorificado. O nosso desejo é fazer a Sua vontade, o nosso desejo é estar com o Senhor, apenas isso. E em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Pai, em nome do vosso amado Jesus Cristo, a quem nós amamos, a quem nós entregamos nossas vidas, é que te pedimos, Senhor. Amém. Ontem eu falei com vocês sobre como que os dias da semana foram criados. E até comentei que exatamente na criação da vida, na criação do mundo, Deus já estabeleceu os seus dias. E Ele estabeleceu em 7 dias. E nós observamos que ao estabelecer os dias, Ele não tinha dado nenhum nome aos dias. Ele não denominou eles.
Apenas disse primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Por quê? Ele fez o mundo em 7 dias. Isso foi o que nós aprendemos na palavra. E lá em Gênesis também aprendemos que o sétimo dia, e lá Gênesis 2, né? Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Aprendemos também que o dia para Deus naquela criação, e foi por milênios, tá? Começava sempre o quê? No pôr do sol. Ele começa no pôr do sol e termina no pôr do sol. Mas o dia 24 horas, como eu te expliquei, ainda em 1900 e alguma coisa, foi determinado de uma forma mais... de uma forma que pudesse se controlar os dias, vamos dizer assim, determinado que de meia-noite a meia-noite. Mas o dia do Senhor sempre foi das 0 horas, ou seja, do pôr do sol até o pôr do sol. Então significa o quê? Que o pôr do sol de sexta-feira já é sábado? Sim. Pela palavra do Senhor, o pôr do sol de sábado, de sexta-feira, começa o sábado. E o sábado termina no pôr do sol do sábado, que começa o domingo. Essa é a palavra que nós aprendemos. E aprendemos também que ao longo das suas vidas, o homem se separou de Deus. Ele se afastou de Deus e com isso também não observava essas questões. E que Abraão foi reconhecido por realmente estar próximo de Deus e seguir os seus mandamentos, as suas orientações. Mas ele tinha dado os mandamentos já não da maneira com que eu vou falar hoje. Mas ele já seguia, ele se aproximava, ele ouvia Deus e as suas orientações. Mas isso significa então que ele seguia o descanso no sétimo dia? Eu creio que sim. Mas será que ele observava da mesma maneira com que os hebreus observaram na sequência? Não sei. Sinceramente eu não sei. Mas, como é que nós chegamos no sétimo dia, sendo sábado? E como é que isso foi colocado? E isso foi uma polêmica até mesmo quando Jesus esteve aqui conosco. E o sábado foi uma polêmica, olha, constante. Mas antes de nós chegarmos lá no Novo Testamento, antes de observarmos essa questão dessa polêmica que gerou em torno do sábado, eu quero te mostrar como ele foi instituído, como um dia realmente a ser observado e quando ele foi denominado sábado. Isso está em Êxodo 20. E também você vai achar em Deuteronômio 5. É difícil às vezes falar esses nomes, né? Mas é essa palavra, você vai encontrar tanto em Deuteronômio 5 como Êxodo 20. Mas o que é que eu encontro lá, Augusto? Sabe os chamados 10 mandamentos? É lá que você encontra. E é engraçado porque, na verdade, os versículos da Bíblia, eles foram criados em acho que de 1500, algo assim, né, divisão. Antes não tinha isso, esse era um texto. Então era chamado os mandamentos de Deus, mas não os 10 mandamentos, né? E é claro que os judeus, eles já tinham separado eles em 10, né? Mas quando você olha o texto, necessariamente ele pode ser mais coisas, mas o mais interessante não é você simplificá-los em 10, é você compreendê-los. E hoje eu não quero abordar todo o mandamento para evitar aqui outras polêmicas, tá? E eu vou falar apenas do versículo 8, que ele fala o seguinte: lembra-te, então lá, Êxodo 20, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado de Deus. É o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui ele reforça, principalmente a última frase, ele fala assim: por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, da mesma forma como ele fez lá na criação do mundo. Isso é um dos mandamentos do Senhor, e ele é classificado aqui como o 4º mandamento. Mas talvez o mandamento que você aprendeu seja diferente. Talvez o mandamento que você aprendeu
ele fala do terceiro dia, do terceiro mandamento, e lá fala que deveria ser guardado os domingos e festas. Mas aí, o que está certo? Quando a gente fala das leis do Senhor, dos mandamentos, eu te peço, por favor, olhe a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Olhe o que Deus falou. Não olhe o que os homens, porque nesse momento o meu convite a você é para olhar a Bíblia. Lembra? Olharmos a palavra do Senhor, o que ela está nos falando. Aí alguém vai me dizer, mas Washington, os 10 mandamentos Jesus Cristo aboliu. Será? Será que ele aboliu mesmo? Tem certeza disso? Porque ele disse que agora são 2 mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo. São 2 mandamentos e o resto acabou. Toma cuidado. Toma cuidado com essas simplificações desse sistema. Mas eu não vou tão a fundo hoje em relação aos 10 mandamentos, porque precisaria de muito tempo e eu também. Aqui. Seria um prazer falar. Mas deixa eu te colocar uma coisa. Os 10 mandamentos, ou os mandamentos do Senhor, ele fala do dia do sábado. Ele não fala do dia do domingo. Mas então você está concluindo que o sábado é o dia e não o domingo. Calma. Tem muita coisa para rolar ainda aqui. Mas deixa eu só quebrar uma coisinha só. Se você acha que Jesus aboliu os 10 mandamentos, veja o que ele falou em Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então aqui Jesus deixa claro para nós que os 10 mandamentos, os mandamentos, eles não foram revogados. Mas então se quem não segue os 10 mandamentos está perdido. Calma, meu amigo, calma. Paulo já nos disse isso claramente e ensinou-nos que quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós não conseguimos ter a salvação nele. Pense bem, os 10 mandamentos são para você como um espelho. Um espelho, ele reflete quem você é, não é? Imagina que os 10 mandamentos, quando você olha para ele mostra para nós. Eu olhando para os 10 mandamentos, eu vejo o quê? Eu vejo quanto impuro eu sou. Quanto eu não consigo, pela lei, ter a graça do Senhor. É isso que eu vejo. Mas pela obra de Jesus Cristo, pela sua crucificação, quando ele me deu a vida por mim, quando ele foi naquela cruz e pagou pelos meus pecados, pagou pelo fato de eu não conseguir, muitas vezes, seguir os seus mandamentos, pelo fato de muitas vezes eu transgredir as leis de Deus, o amor de Deus, mas o seu amor na cruz me salvou. Então naquele momento que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu passei então a ter a vida eterna. Lembra, se com a tua boca confessares que Jesus é o teu Senhor, que Ele é o único Senhor da sua vida, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Mas os 10 mandamentos, a partir do momento que o Senhor me dá o seu Espírito Santo, pelo Espírito Santo eu passo agora a observar a minha vida. Está vendo a diferença? Pela graça de Jesus Cristo eu sou salvo, não pela observação da palavra, não pela observação das leis. Não é pela observação das leis que eu ganho a salvação, mas é pela graça em Jesus Cristo, a quem eu me entrego, a quem eu entrego o meu coração. Lembra? Provérbios 23, 26. Entrega, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Entrega o teu coração a Jesus Cristo, entrega para que você tenha salvação e deixa o Espírito Santo te mostrar os caminhos do Senhor que começam nas suas leis, na sua direção. Está vendo a diferença? Você precisa entregar a sua vida. E assim, nós começamos a observar. Se alguém me disser que eu cumpro todas as leis, é um mentiroso. É um mentiroso. Porque até mesmo quem diz que observa o sábado, muitas vezes tem deixado de o santificar. Mas eu preciso olhar para as leis. Eu preciso olhar. Mas agora o meu olhar é através do Espírito Santo. Então você está concluindo que o sábado é o dia do Senhor? Espera um pouco mais. Deixa eu te mostrar mais a palavra de Deus antes de concluir qualquer coisa. Mas eu te digo, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Ele merece
toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.